Boa noite, sejam bem-vindos aí a mais um encontro no nosso ciclo de palestras GAP Convida 2024. Eu sou Magela, sou líder do grupo de pesquisa em áreas protegidas do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais e anualmente nós realizamos um ciclo de palestras com o intuito de compartilhar experiências no assunto áreas protegidas, né? E esse ano nós estamos focando aí na experiência dos gestores, aquelas pessoas que estão à frente na luta diária aí para garantir a conservação dessas áreas extremamente importantes para a sociedade brasileira, né? Então, muito feliz em realizar esse ciclo esse ano. Essa já é a nossa quinta palestra, né? Lembrando que as palestras elas ficam disponíveis depois no nosso na página do YouTube da nossa ONG parceira, que é o Grupo Brasil Verde. Basta digitar lá Grupo Brasil Verde, você vai ter acesso às palestras, aos ciclos anteriores, a tudo que a gente vem produzindo, principalmente desde 2019. Ah, e lembrando, então, que esse é o ciclo de palestras que você pode receber um certificado de participação caso registre presença em pelo menos 7 palestras. Nós teremos palestras até dezembro, né, com diferentes gestores, e você pode registrar a presença aqui, o link depois a nossa equipe vai colocar aí no chat, ou mesmo depois assistindo no YouTube, o link também está disponível lá para você registrar a frequência e garantir o seu certificado de participação. Já tem muitos rostos conhecidos, já participam conosco, e hoje, né, nós vamos, como eu disse, na quinta palestra e uma quinta experiência, né? Nós tivemos uma primeira experiência com a Rede Brasileira de Trilhas, depois vimos os desafios de uma reserva biológica federal, depois de uma RPPN, na semana passada de um parque estadual, e hoje um desafio bastante importante, né, que é aprendermos um pouco sobre os refúgios de vida silvestre, um modelo de unidade de conservação de proteção integral, mas com bastante peculiaridades e particularidades que o Reinaldo vai compartilhar conosco. O Reinaldo José de Souza, ele é engenheiro florestal e analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais e é o gestor do Refúgio de Vida Silvestre de Macaúbas, aqui em Minas Gerais, ah, com essa experiência toda aí, né? Reinaldo, quero muito te agradecer já a gentileza e a atenção conosco e já passo a palavra para você. No final, nós abrimos para os debates, perguntas, etc. Bom, já começando, o Refúgio de Vida Silvestre de Macaúbas, ele é uma unidade de conservação que está colocada entre dois municípios, né? Esse é um Já caso. está projetando, viu, Reinaldo? Só para te Ah, falar, só você me falar que eu passo para você. tá ok. Falou. Então, essa primeira foto aí do Refúgio de Vida Silvestre, vocês vão ver no centro da foto tem o Rio das Velhas. Ao fundo, nós vemos aí algumas das pressões, né? Que é uma área desmatada aí bem aberta, que faz parte dessa expansão urbana, desses de loteamentos, né, a abertura de loteamentos que a gente tem aqui. No fundo, o mais azul ali, é a Serra do Cipó, a famosa Serra do Cipó, que é a cordilheira, né, é o Espinhaço, né, é o início praticamente da Serra do Espinhaço. Então, a gente vê nessa foto que esse refúgio de vida silvestre de Macaúbas, ele, entre essa parte do Alto Médio Rio das Velhas e a foz dele lá no Rio São Francisco, e na cidade de Pirapora, esse é o maior fragmento de floresta estacional semidecidual dessa bacia, né? Tirando, é claro, que daqui para baixo, né? Porque tem o Gandarela lá, que tem mais algum tipo de floresta, mas um desse tamanho. Esse refúgio ele tem mais de 2.000 hectares, né? E conta com 3 fitofisionomias. É a floresta estacional semidecidual, a floresta estacional decidual, tem uma parte de campo sujo, campo limpo e cerrado estrito senso, e nós começamos a fazer o plano de manejo dele agora. Então, até nessa confecção do plano de manejo, que está sendo feito por essa metodologia nova do ICMBio, né, que o ICMBio propôs, que é
uma metodologia mais expedita de se confeccionar plano de manejo, nós começamos a perceber alguns dos pontos que eu vou listar mais para frente. Magela, você pode passar para mim, por favor? Então, esse refúgio de vida silvestre de Macaúbas, ele foi criado em setembro de 2013, por um decreto estadual, né, que é o 46.316, e é a unidade de conservação com área aproximada, porque a topografia dele ainda está sendo ajustada, de 2.282,74 hectares. Né? Ela é gerida pelo Instituto Estadual de Florestas, né, categorizada segundo o Sistema Nacional de Unidade de Conservação como proteção integral. Então, como é que é uma gestão do Instituto Estadual de Florestas nas unidades de conservação? O gerente operacional, que no caso sou eu hoje, ele é a ponta do sistema, porque nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, né, o secretário de Meio Ambiente, o IEF está dentro da Secretaria de Meio Ambiente, dentro do IEF o organograma seria o diretor-geral, com seus diretores de áreas, no qual tem um diretor de unidade de conservação, e o Instituto Estadual de Floresta ele é dividido em 14 unidades regionais pelo Estado. Esse refúgio, especificamente, ele está entre dois regionais. O Regional do Centro-Norte, que está sediado em Sete Lagoas, e o Regional Metropolitano, que está sediado em Belo Horizonte. Eu faço parte do Regional Metropolitano. Como o município de Santa Luzia ele tem 60% do refúgio, né, de área, 60% da área do refúgio, o Regional Metropolitano, então, pegou a gestão dele para fazer. E aí o gerente, eu sou subordinado a esse supervisor regional e a um coordenador ainda de unidade de conserva de biodiversidade, na verdade. O coordenador do regional, ele responde a 3 pastas, é a fauna, os parques e também o fomento florestal. Então, aqui a gente já começa com algumas das dicotomias, né, desse refúgio de vida silvestre. Porque no pensamento geral, tudo é parque. Para todo mundo, você pergunta para o cidadão comum, qualquer unidade de conservação que ele passa perto ou passa dentro, é parque. As pessoas não existe uma difusão assim, desse conhecimento do SNUC, né? De que existem outras categorias de unidade de conservação, cada uma delas tem suas características próprias, e para todo mundo tudo é parque. Então, aí já começa, e no início de tudo, a gente já tem aí um probleminha, porque a categoria de unidade de conservação de proteção integral prevê a preservação da natureza, né? Então, naqueles conceitos que a gente sempre estuda, a preservação é um pouco diferente da conservação. Unidade de conservação e com uma previsão de preservação, né? Admitindo apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. O que está grifado em amarelo são os pontos que a própria legislação já dificulta um pouco a nossa ação. Por exemplo, o refúgio de vida silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram as condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Na confecção do plano de manejo, nós trabalhamos aí presencialmente, foi anteontem e ontem, como gestor, estava deixando por último para ver se alguém falava dessa importância nos valores, né, fundamentais, se alguém nós discutimos a significância, os valores, e na hora de discutir os valores fundamentais, ninguém ainda tinha falado de proteger fauna. A gente tinha falado de proteção do patrimônio histórico, tinha se falado da proteção da floresta, tinha se falado da proteção do Rio das Velhas, mas ninguém tinha falado ainda de proteger ambientes naturais. E a maioria, toda hora que ia citar a unidade de conservação, falava o parque. E aqui aí você vê que na cabeça das pessoas, né, no consciente assim, coletivo, não é nem o inconsciente, no consciente coletivo, todas as unidades são parque. E o refúgio de vida silvestre, assim como monumentos naturais, eles ficam um pouco desconhecidos desconsiderados, né, nesse pensamento geral da população aí. A gente vai para a lei nossa, que é a lei estadual, a política fala sobre a política florestal e de proteção à biodiversidade. Então, ela tem por objetivos, um deles ligado aí à nossa unidade, garantir a integridade da fauna
em especial migratória e das espécies vegetais e animais endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção, assegurando a manutenção e a conservação desses ecossistemas a que pertencem. Até que a parte dos ecossistemas a que pertencem, nós estamos trabalhando com isso. Mas, como eu disse antes, esse início, que é proteger os ambientes para as espécies, né, isso nunca é falado, a gente não consegue falar isso. E já vem também com uma contradição, né, no caso, para o SNUC. Promover a proteção e a conservação das florestas e de mais formas de vegetação. Aqui a gente já fala de conservação. Então começa aí o conflito, porque a unidade de conservação é de proteção integral, só permite o uso indireto dos seus recursos, mas ela não tem prioridade para que se torne de domínio e uso de domínio e posse públicas, né? Então o Estado ele não tem aquela obrigação imediata e nem está no rol de prioridades do governo, né, dos governos que passam, de fazer uma desapropriação dessas áreas para que a gente possa realmente ter a proteção integral, ter uma proteção do Estado, né? Ter equipe trabalhando e tal. Porque nós vamos entrar em conflito com as necessidades dos proprietários. Então, o proprietário, ele imagina o seguinte, nós conversamos com ele sempre, falando, não, isso não é proibido de fazer tudo. Mas só que aí as propriedades rurais, elas começam a perder, pelo menos na região metropolitana, nós vamos ver isso mais para frente um pouco, a perder a sua vocação rural. Quando ela perde a vocação rural, o proprietário ele tem dois caminhos. Ou lotear, né, parcelar dentro da unidade, ele poderia parcelar porque é permitido ter propriedades particulares, ou ele parcela, ou ele pega e vende a propriedade e continua e faz alguma coisa lá com o turismo sustentável, com algo que o licenciamento permita, estando dentro da unidade de conservação e proteção integral. Quer dizer, ele não é desapropriado da posse, mas ele não consegue dominar aquele imóvel. E isso causa uma dificuldade de gestão, porque, no final das contas, o gestor ele é sempre o impedidor de tudo que a pessoa quer fazer para que ele continue se mantendo com aquela propriedade. O que acontece? Ou ele abandona, ou ele para de fazer todas as atividades que vem fazendo e começa a reclamar. Quando ele abandona, a gente fica muito exposto ao fogo, às invasões, né? Ou ele, então, ele vai lotear. Aí nós entramos. Que é o mais comum ele querer parcelar, principalmente por estar na região metropolitana, e a região metropolitana fomentar uma migração da população urbana, né, para essas áreas, aqui em Belo Horizonte pelo menos, para essas áreas de floresta, essas áreas perto do rio, atraídos pela pesca, por conta de um local bucólico, aí ele tem aquela pressão para poder vender pedaços da terra dele. Quando ele vende pedaços, se nós tínhamos 15 propriedades dentro da unidade, gerando seus impactos, né, nós passamos a ter, por exemplo, num loteamento aqui, nós passamos a ter 152 propriedades de 2 hectares, que é a fração de parcelamento mínimo, de 2 hectares cada uma gerando seu impacto, e com quereres diferentes. É o proprietário querendo uma coisa, a gente tentando segurar do outro lado, né? Então, o que acontece com isso? A migração urbana procura para comprar. O proprietário perdeu a vocação rural, então ele quer vender. Aí nós entramos na regularização fundiária dessas áreas. Como nós estamos numa área, por exemplo, Santa Luzia já foi a maior comarca de Minas Gerais. Então você vai encontrar imóveis divididos em vários irmãos, né, com a situação de inventário complicada. E aí, se esse proprietário tem a propriedade regularizada, a regularização fundiária pronta, ele consegue fazer um parcelamento convencional, né, legal. Ele consegue dividir isso em glebas de 2 hectares. E isso não exige licenciamento. Ele não precisa passar pelo órgão ambiental para parcelar sua propriedade em fração mínima de parcelamento. E se ele não tem a regularização fundiária perfeita, bem feita, ou não existe a regularização fundiária, ele está com a área em comum, ele não tem como regularizar, o que vai acontecer é que ele vai fazer isso de forma clandestina. E gente para comprar não falta.
Quando a gente tem, então, um parcelamento dentro da unidade, mesmo que ele seja regular, vai acontecer que nós vamos ter lixo, invasão, pequenos desmatamentos, vão cercar essas propriedades e aquele corredor de fauna, né, aquela área de deslocamento da fauna, ela está toda comprometida. Então, essa parte. Então, o que acontece? Só é permitido o uso indireto. Né? O refúgio de vida silvestre tem a condição de existir. Ele veio para que nós façamos a conservação dessas espécies, tanto as migratórias quanto a de fauna e flora local e da fauna residente também. E na hora que nós vamos fazer esse trabalho e a propriedade foi dividida, aí você tem ali dentro um monte de gente criando animal doméstico, aquela confusão de trânsito, de gente e tal. Você passa para mim, por favor, Magela, nós vamos ver os pontos, os próximos pontos. Só um minutinho, só fechar o áudio. Então, aqui na região metropolitana, nós temos, eu listei aqui 15, pelo menos as que estão mais próximas, né? Unidade de conservação. Então, nós temos um monumento natural, parque estadual, área de proteção especial, que não é considerada hoje pelo IF como unidade de conservação, mas é uma área de proteção especial, ela equivaleria a uma APA. A gente tem parque estadual, monumento natural, aí, como vocês viram. Parque estadual tem bastante, monumento natural também tem bastante. Área de proteção especial tem 2, né? Tem 3 pelo menos, e uma APA federal, que é a APA CAST. Refúgio nós temos 2. Nós vamos ver no mapa aí para frente que eles estão separados aí por cerca de 25 quilômetros e com uma rodovia no meio, a rodovia a MG10, que hoje é chamada de linha verde, que liga ao aeroporto da Pampulha. É uma via de uma pista dupla, com uma barreira no meio, e a gente encontra ali atropelados vários, capivara, jaguatirica, onça, lobo e raposa, muita raposa atropelada. Porque esses 2 refúgios, o refúgio do Rio das Velhas, ele liga ao Sumidouro, ao Parque do Sumidouro. Agora, o refúgio de vida silvestre da Serra das Aroeiras, ele liga o outro lado, que é o Parque Estadual da Serra do Sobrado, ele pode ligar até bem dizer, lá em Sete Lagoas, na Gruta Rei do Mato, e ele tem uma pressão muito maior de moradias em volta, inclusive de condomínios clandestinos. Né? Então, nós temos 2 refúgios de vida silvestre na região de Belo Horizonte. 15 unidades de conservação em volta da região metropolitana. Vocês podem estar se perguntando assim, mas por que tem tanta unidade de conservação em volta da região metropolitana? Por um motivo principal, que é o seguinte: quando foi feita a expansão do vetor norte, algumas compensações foram cobradas do governo, né, que estava promovendo aquela expansão. A compensação ambiental, então, partiu para se criar unidades de conservação nessa região. Aí nós criamos 15, e até hoje o Estado não conseguiu cumprir com a compensação toda. Por que escolheu-se um refúgio de vida silvestre? Porque a desapropriação dessas áreas em torno da região metropolitana ela ficaria muito cara. Então, nem tanto foi escolhido por conta de ser realmente um refúgio, né? Ele serve como refúgio muito bem, mas por conta da valorização dos imóveis, isso foi um fator importante, e por conta de que não seria necessário desapropriar. Então, essa quantidade de monumentos naturais aqui, né, e os parques eram os que já existiam praticamente. O Parque Estadual da Cerca Grande está dentro de uma propriedade só. O Parque Estadual da Serra do Cipó, ele é uma ponta que sobrou, porque primeiro apareceu o Parque Estadual da Serra do Cipó, depois foi sobreposto o Parque Nacional. E aí sobrou uma ponta esquecida lá, que ainda é o Parque Estadual da Serra do Cipó, mas também que vem passando por pressões, né, para que seja desafetado. Você pode passar para mim, por favor, Matias? Aí nós vamos ver nessa imagem, nessa figura, o que nós temos de unidade de conservação em volta de Belo Horizonte. Eu coloquei aqui só as estaduais. Viu? Então, essa mancha cinza aqui é Belo Horizonte. Aí aqui nós temos o refúgio de vida silvestre de Macaúbas, mais ao norte, e um pouco abaixo dele o refúgio de vida silvestre de Aroeiras. No meio, uma outra mancha menor que tem aqui entre os dois é o aeroporto de Confins. Essa mancha
Isso, essa mancha cinza é Belo Horizonte. O aeroporto de Confins está um pouco mais. É isso, nesse ponto aí onde marcou. Agora, essa área grande aqui é a APA Sul, é uma APA também estadual, APA Sul. Aqui nós temos outras unidades de conservação, mas o importante aqui não é definir cada uma, mas mostrar que elas todas circundam Belo Horizonte e circundam a linha verde e a expansão do aeroporto, né? Então, Belo Horizonte, se a gente pensar por esse lado, está bem servida de unidade de conservação, né? Você passa para mim, por favor, Maria. E aí nós vamos para aqueles alguns pontos críticos que eu citei aí no início. Então, uma análise dessa localização. Então, nós temos rodovias atravessando as unidades, né? A gente tem uma pressão de expansão urbana muito grande, porque com a criação da cidade administrativa e do aeroporto, essas áreas, por exemplo, elas começaram a ganhar uma valorização enorme, né, para a expansão urbana. Os planos diretores de todos os municípios começaram, então, a acabar com suas zonas rurais. E acabar com as zonas rurais é praticamente acabar com as zonas de amortecimento que não foram criadas, que não tinham sido criadas ainda. Então, o refúgio, por exemplo, do lado de Lagoa Santa, ele não tem condição de colocar como o plano de manejo está sendo feito agora, e o plano diretor de Lagoa Santa saiu antes, ele não tem condição de colocar uma zona de amortecimento do lado de Lagoa Santa, né? Poucas áreas, não sobraram áreas que não estão no plano diretor como áreas de expansão urbana. Incêndios florestais, com esse parcelamento, com essa existência de rodovias, a expansão urbana, essas unidades elas estão expostas ao fogo continuamente, porque a primeira coisa que alguém faz para conseguir colonizar um local na hora que ele compra um terreno é limpar e pôr fogo. E ele não coloca fogo, ele coloca fogo na leira, mas ele não toma conta, né? Porque ele sabe que se ele for pego sem a licença, ele vai ser autuado. À noite, então, começa a arder fogo para tudo quanto é lado aqui. Descarte de resíduos. Esse parcelamento também, ele traz uma consequência nefasta. A pessoa ela não compra nada no lugar que ela vai, ela traz tudo de Belo Horizonte, ela passa o fim de semana, mas o lixo fica lá. Então a gente vai ver nas estradas aqui do refúgio acúmulos de lixo, muitos acúmulos de lixo, nas estradas vicinais, essas que ainda não são asfaltadas, descarte de lixo e entulho para todo lado, porque a pessoa começa a construir e ela não descarta o entulho dentro do terreno dela, ele descarta na estrada. Então é um problema sério aqui perto de Lagoa Santa mesmo, que tem a expansão maior, né? E nas estradas lá perto de Santa Luzia também, nessas estradas todas aqui que ainda não foram asfaltadas, a gente tem esse problema do descarte de resíduos. Os planos diretores, que de certa forma eles também são pontos críticos, eles são pressão, porque os planos diretores hoje em dia eles preveem cada vez mais áreas urbanizadas, porque tem uma migração das pessoas de Belo Horizonte para essa região metropolitana, para ficar mais perto da cidade administrativa, morar mais perto do aeroporto, né? Sair daquele movimento que existe, porque Belo Horizonte é um asterisco, vamos dizer assim. A Praça 7 é o centro do asterisco. E todas as vias convergem para aquele lugar. Então, quando todo mundo trabalhando no centro de Belo Horizonte, ele vai deslocar, o deslocamento é do centro, das beiradas para o centro. E aí começou a ter uma inversão. Quando fez a expansão do vetor norte, começou a ter uma inversão disso. As pessoas começaram a morar em locais que consideravam mais conservados, Lagoa Santa, Santa Luzia, Matozinhos, né? E isso começou a trazer os problemas da região urbana do centro de Belo Horizonte para essas áreas. Quer dizer, a tendência é que essas ocupações vão se estendendo até chegar num ponto que é da conurbação, que você não tem mais áreas contínuas para que esses refúgios de vida silvestre sirvam realmente de refúgio, porque a fauna, de algum momento, ela vai atravessar uma casa, ou ela vai atravessar um bairro, ou ela vai ter que atravessar uma rodovia, e ela vai ser atropelada, ela vai ser capturada, ela vai ser um incômodo para essas pessoas. Do lado, por exemplo, de Lagoa Santa, nós já recolhemos aí nos últimos 2 anos 2 onças pardas, né? Do lado de Santa Luzia, nem tanto. Mas do lado de Santa Luzia, as pessoas começam a reclamar que tem uma invasão de
de capivara, já que as capivaras estão aumentando. Por um lado, para nós isso é bom, porque você começa a ver um repovoamento, pelo menos do lado que tem mais floresta, que é Santa Luzia, dessa fauna. Como o Rio das Velhas é uma barreira praticamente intransponível para a parte da fauna, né? Então a tendência é eles ficarem por lá mesmo, porque do lado de Lagoa Santa, em algum momento, essa fauna vai conflitar com os moradores do entorno. Uma diversidade de órgãos de gestão. A região metropolitana de Belo Horizonte ela tem uma agência de desenvolvimento, que é a RNBH. Então, todos os loteamentos urbanos, eles passam por planos diretores, loteamentos urbanos, eles passam por uma análise da RNBH. A RNBH não autoriza, ela faz recomendações. Só que as prefeituras entendem e as pessoas entendem que é uma autorização, que é o contrário. Então, dentro daquela anuência, eles colocam vários condicionantes que geralmente envolvem o Instituto Estadual de Florestas, no caso a SEMAD, né? Os licenciamentos do IGAM, licenciamento da FEANO, licenciamento do IEF também. As prefeituras, porque os municípios hoje estão recebendo a possibilidade pela deliberação lá 140, né? Que permite que as prefeituras façam seus licenciamentos, inclusive de outras classes, as prefeituras começaram a fazer convênios com a SEMAD e elas mesmas fazem seus licenciamentos. Licenciam supressão de floresta estacional semidecidual, que é protegida pela Lei da Mata Atlântica e tudo mais. O CBH, por exemplo, isso é uma pressão para o refúgio, porque aí quando a prefeitura tem essa licença, essa possibilidade de licença, ela tem também os planos diretores que encostam as áreas de expansão urbana na unidade de conservação que tem uma floresta protegida, o que tiver fora da unidade não é mais zona de amortecimento, porque cada um pode deixar só 30%, né? As áreas de reserva legal começam a virar áreas verdes e essa ocupação, aquele bosqueamento da vegetação começa a diminuir os hábitats. Aí os animais que estão dentro dos refúgios, eles começam a não ter mais espaço para viver. Vamos dizer que uma onça parda, por exemplo, qual que é o tamanho do território dela? 2.000 hectares é pouco. E se a gente pensar que do lado de cá, de um lado, só tem 40%, né, desses 2.000 hectares, nós vamos reduzir o espaço dela sobreviver ali em menos de 700 hectares, 800 hectares. A migração urbana, eu já falei dela aqui, a migração urbana é um fenômeno, né? Porque principalmente nessas regiões, na região metropolitana, ninguém mais consegue conviver com aquela barulhada, com o trânsito caótico, com aquela situação toda e quer ir lá trabalhar e voltar para dormir num lugar bom, num lugar mais sossegado. Só que esse lugar sossegado já começa a ficar atribulado, porque para chegar em Lagoa Santa ou chegar em Santa Luzia depois de um dia de trabalho, você vai gastar 2 horas para andar 40 quilômetros, 23 quilômetros pelo menos, né? Então a migração urbana é um ponto muito crítico para nós, porque essas empresas, essas incorporadoras começaram a ver essa possibilidade de negócio e começaram a parcelar todos os terrenos rurais ou então a agir com lobby para que os planos diretores transformassem tudo em área urbana, para que existissem mais lotes, né, menores áreas, para que um terreno, por exemplo, que antigamente era rural, ao invés de ele virar 100, ele vira 300, 3.000 propriedades. E isso é um problema, 3.000 propriedades, falando só em termos de área, cada um significa pelo menos uma família. E se a gente tem um parcelamento de 2 hectares, o que impediria uma pessoa de colocar pelo menos umas 4 famílias dentro da área de 2 hectares, né? Faz ali um condomínio familiar e você vai ter lançamento de esgoto de 4 famílias. Falando 4, um número hipotético, mas que não é muito diferente da realidade. Você vai ter o descarte de lixos e resíduos nessa proporção, você vai ter um aumento do lançamento de esgotos, né? Você vai ter um aumento de trânsito, um aumento de barulho. Isso tudo afugenta a fauna, que é o principal motivo de existir um refúgio de vida silvestre. Isso falando de refúgio de vida silvestre em zona urbana, né? Mas mesmo nos que eu já trabalhei, que é, por exemplo, o refúgio de vida silvestre de Pandeiros, que está lá para o norte de Minas,
mesmo o refúgio de vida silvestre numa área totalmente rural, ele sofre com os impactos, porque essas áreas também são parceladas, né? E nesse parcelamento as pessoas vão chegando perto do rio, e aí o primeiro lugar onde chega a fauna já tem uma ocupação. Aí eu coloquei como pontos críticos mais destacados, esses em amarelo, a perda da vocação rural da propriedade, que eu comentei, o desconhecimento quanto à categoria da unidade, não ser necessário a posse e o domínio público dessas áreas, compatibilizar a gestão ambiental com a gestão econômica dos proprietários residentes diante da proteção. Esse último é uma consequência da perda da vocação rural, né? E o desconhecimento quanto à categoria da unidade é uma coisa geral. Essas outras em branco, elas praticamente são comuns para todas as unidades de conservação que eu trabalho, em todas as categorias, né? Isso é uma coisa é bem comum em qualquer situação. Mas essas outras em amarelo, elas são as mais perniciosas para a existência de refúgio de vida silvestre em áreas, pelo menos, que têm uma proximidade grande com áreas urbanas. E mesmo nas outras áreas, né? Porque a gente sabe que em alguns, mesmo os interiores, aí, as propriedades elas vêm perdendo sua vocação a cada dia que passa, né? A produção familiar diminui, as pessoas envelhecem, não nasce mais tanta gente no mundo igual nascia antigamente, né? Então, a gente não tem jovens que vão tocar o serviço rural, e essas propriedades, depois que o patriarca ou a matriarca passaram, elas começam a ficar abandonadas. E do abandono vem a necessidade de se fazer alguma coisa, mas trabalhar com a agricultura, o jovem não tem muito interesse mais, e isso há muito tempo. Eu formei em 2000, 24 anos de formado, e nessa época, em 2000, antes de 2000, a gente já discutia esse êxodo rural da população mais jovem, né? Então, essa perda de vocação é um problema que gera outros. O desconhecimento quanto à categoria da unidade é muito grande em relação a refúgio de vida silvestre, o que torna a administrabilidade dela e a gestão uma coisa muito complicada, porque o gestor, o operacional, quem está na ponta, ele precisa explicar isso muito para os pequenos que estão ali dentro. Já ele se torna um problema grande para quem está numa gestão mais política também dentro do órgão ambiental, porque ele é procurado o tempo todo pelos prefeitos, pelas prefeituras, para que ele ajude, né, naquela intenção da expansão urbana mesmo. Pode passar para mim, por favor, Marcelo? Aí a gente vai ver um recorte aí do Refúgio de Vida Silvestre de Macaúbas. Essa linha amarela, ela significa aí 4,5 km em relação à ponta da cidade de Lagoa Santa. Aqui no cantinho da imagem tem uma parte mais verde, que é a Lagoa Central de Lagoa Santa. Da Lagoa Central até aqui, até o refúgio, a gente vai ter pelo menos, vai ter 5 quilômetros para chegar no refúgio, né? Então, esses impactos todos vão chegar. A gente vê que do lado de cá tem poucas manchas verdes aí que são de floresta, né? Elas não entraram como refúgio, porque no meio delas tem outros aglomeradinhos pequenos, são comunidades já de muito tempo, não são comunidades tradicionais, mas de muito tempo. Do lado direito da tela, vocês vão ver que é o lado de Santa Luzia. De Santa Luzia já não tem uma proximidade muito grande de aglomerado urbano. Santa Luzia, inclusive, está na ponta mais ao sul aqui, está fora dessa imagem, inclusive. Está bem longe, né? Então, de Santa Luzia lá dá mais tempo. Agora, essas linhas do meio, uma é a rodovia MG20, que no início aqui ela passa bem no meio, né? Ela vai de Santa Luzia a Jabuticatubas. E aqui ela passa do lado de cá, bem na vertente, né? O que cai à esquerda dela verte todo para o Rio das Velhas, que passa no meio da unidade. Então, essa proximidade de Lagoa Santa, essa proximidade maior de Lagoa Santa, ela causa muitos impactos. Aqueles que eu listei dos pontos críticos. Venda de terrenos. Não existe entre Lagoa Santa, entre o município de Lagoa Santa, né, a cidade de Lagoa Santa e o refúgio, nenhuma área mais que não vá ser expansão urbana. Existem os imóveis rurais ainda que ainda não fizeram a sua descaracterização, mas a tendência é que com o tempo eles façam a sua descaracterização, porque vai perdendo a vocação rural. Isso aqui, toda essa área praticamente tem a previsão de construção de condomínios. Um condomínio ele traz o problema do cercamento, apesar de ele não trazer aqueles outros de esgotamento, porque é algo controlado.
mas ele cerca os caminhos, né? Tudo é todo murado. Pode passar para mim, por favor. Acho que já é o último. E aqui mais, essa aqui é a imagem que mostra os dois refúgios, né? O refúgio de vida silvestre de Macaúbas e o refúgio de vida silvestre de Aroeiras. Aqui do lado esquerdo de Aroeiras, Major, se você puder colocar aqui a setinha em cima do refúgio de vida silvestre de Aroeiras, aqui, por favor, à esquerda da tela. Conseguiu? Aí. A gente vê uma mancha verde, que essa área que toda, nós tínhamos um pensamento em determinado momento de criar um corredor ecológico, né? Porque essa área toda aqui é uma área de deslocamento. E aqui nós temos uma outra unidade aqui perto também, que é o Parque Estadual da Serra do Sobrado, praticamente toda em floresta estacional semidecidual. Do lado de Aroeiras, vocês podem perceber que essas manchas, todas essas manchas cinzas, são aglomerados. É São José da Lapa, a cidade de São José da Lapa, Vespasiano, Pedro Leopoldo, né? O aeroporto de Confins está no meio. Para a avifauna, o aeroporto de Confins no meio é um problema, porque a avifauna que entra aqui é morta, né? Tem os falcões, a falcoaria, que não permite que outras aves ocupem esse espaço. Então, entre o aeroporto e refúgio de Macaúbas, o refúgio para essa avifauna é Macaúbas, do lado direito. E o refúgio do lado esquerdo seria Aroeiras. São dois refúgios de vida silvestre. Agora, do lado de Macaúbas e o refúgio de vida silvestre de Aroeiras é a metade do tamanho, né? Aqui está parecendo maior, mas ele é quase a metade do tamanho de Macaúbas. Ele não é tão grande. Então, e essas rodovias todas entrecortando. Então, essa aqui, a MG10, é a linha verde, a que liga Belo Horizonte ao aeroporto de Confins. Alto movimento, né, grande movimento, e as outras, as menores, são as vicinais. A 424 também tem um grande movimento, a MG 424 liga Belo Horizonte a Sete Lagoas. A MG20, do lado de Macaúbas, liga Belo Horizonte a Jabuticatubas. E essas cidades todas da região metropolitana, elas praticamente hoje são cidades, vão se transformando em cidades dormitórios, né? E as manchas cinzas todas são aglomerados urbanos. Lagoa Santa está aqui no meio, entre um e outro, mas aqui sofre maior pressão aqui da área urbana é refúgio de vida silvestre de Serra das Aroeiras, que está muito perto de Vespasiano. Vespasiano está ligado já em Belo Horizonte, né? Isso é praticamente uma coisa só. Ela ainda tem Inácio de Carvalho do seu lado sudoeste, tem Pedro Leopoldo mais ao norte. Então, essa é aquela situação toda que eu descrevi está fotografada nessa imagem aí. Pode passar, por favor. Eu acho que agora finalizou. Então, o que eu tinha para falar e a gente vai discutir é sobre essa situação. A dificuldade de gestão está ligada muito à parte esse desconhecimento do que é a categoria. Todo mundo acha que é parque. Quem está dentro da unidade imagina que não pode fazer nada. Quem está fora acha que é um parque e que ele tem que aproveitar o máximo para que aquele parque não seja expandido, tem medo da zona de amortecimento. Nós que fazemos a gestão, nós temos que explicar isso continuamente para as pessoas, que o refúgio ele tem uma situação diferente, o que é muito difícil deles entenderem, porque eles já pensam que é parque. E aí, quando a gente chega falando que ele pode fazer alguma coisa, que ele pode ter sua propriedade lá dentro, ele acha que ele está ou totalmente desapropriado e não pago, ou parcialmente desapropriado, aquele que tem um entendimento melhor, acha que está metade da propriedade dele e perdeu. E o que não está entendendo nada daquilo que está acontecendo, acha que ele perdeu totalmente a propriedade. Quando a gente cria uma unidade de conservação, seja ela qual for, a gente cria uma situação que é quem trabalha com a propriedade, ele vai parar de fazer todas as suas atividades, ou ele vai começar a fazer aqui numa situação tão intensa que, se ele tira madeira, ele vai tirar a madeira toda que ele pode. Se ele faz pasta, ele vai querer abrir pasta, mesmo que clandestinamente, no máximo que ele pode. Ou então você vai pegar aquela pessoa que já está muito de idade, que vai ficar totalmente desiludida e vai parar de fazer tudo. E vai abrir espaço para que os filhos fiquem reclamando, né, fiquem revoltados com a criação daquela unidade, que é o custo subjetivo de se criar uma unidade de conservação.
Você tem um custo de desapropriação, um custo de mapeamento, um custo de levantamento de estudos, mas a gente não coloca na ponta do lápis o custo subjetivo da criação da unidade de conservação, que o que a pessoa vai, o custo que você vai ter depois do trabalho de explicar o que ela é, de convencimento com as pessoas, de voltar a população para que ela consiga te entender, que ela aceite bem o gestor. Então, o gestor, que é o gerente de unidade de conservação, que ele aponta, ele nada mais é do que o nome do... Ele é o Estado naquela hora que ele aparece ali. Então, com esse custo subjetivo, ele estoura nas costas do gerente, porque ele tem que explicar demais, ele está sempre visado, ele é considerado um inimigo do povo, e aí nós vamos criando outras barreiras para que o refúgio, né, funcione realmente como ele deveria funcionar. Algo que a gente tem que louvar é que nessas áreas urbanas, pelo menos, a caça ela já é uma coisa que não se usa mais fazer, né? Mas de vez em quando aparece alguém que fala que tem medo de que apareça o javali e quer abrir uma situação de caça ainda. Esse é o que eu tinha para falar para vocês, é isso. Agora, se vocês quiserem perguntar, eu agradeço muito a presença de vocês aí, viu? Essa é uma foto aí da Lagoa Central de Lagoa Santa, onde o sol está se pondo lá, ali atrás daquele morro, existe o Refúgio de Vida Silvestre de Macaúbas. Muito obrigado. Bacana. Reinaldo, você tocou em assuntos muito importantes e pertinentes. Essa coisa do custo subjetivo da criação de unidade de conservação é espetacular você chamar atenção para isso. Acho que eu já posso tirar aqui a apresentação, né? Pode. E outra questão que você falou bastante e que eu acho que é um desafio também significativo é, de fato, o conhecimento da complexidade do que é o nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né? Eu venho trabalhando muito essa questão da popularização das unidades de conservação. Nós temos um sistema que é, de fato, muito concentrado em algumas categorias, e outras são subutilizadas, né? E isso acaba contribuindo também, na minha percepção, com, com o não conhecimento, né, das unidades de conservação e essa falta de sentimento de pertencimento que a sociedade também tem. Você acha, Reinaldo, que essa diversidade de categorias dificulta a aceitação da sociedade das unidades de conservação como patrimônio por dificultar o conhecimento e os conceitos de cada uma delas? Sim, na minha visão, e que trabalhei com algumas unidades de conservação, tanto no norte de Minas quanto agora no centro, na parte central, quando estudante ainda ia para outros lugares para criação de unidade, eu acho que ela facilita para um motivo, ela facilita para o gestor, para a gestão política. Por exemplo, é igual a gente viu aí na região metropolitana, a quantidade de monumentos naturais e refúgios de vida silvestre que não conseguem cumprir seu objetivo de conservação, porque o pensamento foi, nós não temos, o Estado não vai desapropriar, não vai gastar dinheiro com isso, nós não vamos atingir o caixa do Estado. Já o SNUC, com aquela diversidade toda de unidade de conservação, que alguns se sobrepõem em direitos e deveres, né, vamos dizer assim, em atribuições, ele também confunde o senso geral, confunde a gestão, porque se fosse pensar bem, esse refúgio de vida silvestre, os dois que tem aqui, a gente tinha que criar uma categoria de parque mesmo, com proteção integral e desapropriar as áreas. Porque é inconcebível você ter um proprietário, isso eu falando tanto eu falo pelo lado do proprietário, é inconcebível você ter uma propriedade que você tem um uso parcial, tudo que você pedir praticamente você não vai conseguir. Então a pessoa faz um condomínio e ele tenta ser o máximo ecológico possível. Mas ele vai vender para uma pessoa que quer morar ali, mas quer ter um cachorro, quer ter um gato, ela quer vai criar umas calopsitas, igual alguém me falou recentemente.
Então, ela quer criar uma fauna exótica. E na proteção integral, você não pode colocar uma espécie exótica, né? Tanto de paisagismo, porque isso é outra coisa que as pessoas não entendem. Quando eu falo assim, não, vai fazer um projeto de recuperação aqui, o projeto de recuperação não pode ter espécie exótica nem alóctone. A gente tem que fazer o viver aqui com as sementes daqui e recuperar aqui. O pessoal falando, você é purista demais. Não é isso. É porque o SNUC fala que não pode. Você não pode ter uma espécie exótica ali dentro, seja vegetal. Aí começa, o condomínio você cria um condomínio, e a primeira coisa que vem no paisagismo, é o paisagismo. Aí o paisagismo vem com toda uma espécie exótica que pode, uma hora, tomar conta daquela paisagem, mudar as características da paisagem, mudar as características todas de vegetação do lugar. Né? Todas não, está exagerando um pouco, mas pode mudar bastante. Você vem com a fauna doméstica que pode trazer doenças, pode trazer o cachorro que vai caçar um animal silvestre, né? Você pode trazer uma fauna doméstica que vai realmente cruzar, igual é o problema do javali mesmo. Você pode trazer isso, porque é uma propriedade rural, ele pode criar alguma, né? Vamos dizer que ele queira criar. Aí na hora que ele te pede, isso olhando pelo lado do proprietário, na hora que ele pede aquela autorização, você nega para ele. Aí fala, poxa, não adianta eu ter essa propriedade aqui que eu queria trabalhar, ela é propriedade rural, mas eu não posso fazer nada, só posso fazer pousada. Aí a gente fala, não, pousada também não vai ser assim tão fácil, não, porque toda a coleta de lixo e esgoto vai ter que ser diferenciada, é mais cara, né? Então, e essa quantidade de categorias, ela favorece o poder público para ele não desapropriar, tira esse custo primário, mas deixa o custo tal do custo subjetivo, que você tem depois ter que ficar explicando e entrando em conflito constantemente com cada vez mais propriedades, né? E enquanto você tem 15 propriedades lá dentro, tudo bem, mas na hora que ele divide, 15 só passa a ser 152 proprietários. Então, essa quantidade, essa diversidade de unidades, ela dificulta muito o trabalho de gestão. Muito bom, Reinaldo. Muito boas suas considerações. As pessoas já estão se manifestando aqui no chat, aos poucos a gente vai interagindo, mas passar a primeira palavra ao nosso amigo Miguel Vomber, que levantou a mão aí. Miguel, fica à vontade. Pessoal, só lembrando que vocês podem se manifestar aí, tanto no chat ou fique à vontade para levantar a mão e eu passo a palavra. Vai lá, Miguel. Rinaldo, bom, boa noite a todos. Rinaldo, queria parabenizar aí, viu, essas questões aí que você colocou de gestão em áreas urbanas, né, que aliás é a minha, é a minha área que eu gosto mais de atuar, né, inclusive eu já dei um curso, estou dando um curso com foco, né, nas unidades de conservação urbanas, né. São muitos assuntos complexos, né, que eu não vou entrar aqui agora em detalhes, mas queria te parabenizar por ter levantado essas questões aí. E agora, eu acho que duas coisas. Essa questão de ter muitas categorias de unidade de conservação, a gente tem que dar um desconto um pouco nisso aí, porque a gente tem também muitas realidades, né, diferentes no Brasil. Tem muitas realidades diferentes nas regiões. Então, eu acho que tem que ter as opções, né? Eu acho que poderia diminuir aí umas 2 ou 3 unidades, tipos de unidades, né? Que são muito parecidas, né? Eu acho que, enfim, o Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre, APA, enfim, uma discussão mais longa aí. E outra é essa questão das áreas protegidas urbanas, né, que são necessárias de serem compatibilizadas com as legislações que já existem, né, dos planos diretores e tal. Agora, para você ver, o SNUC, como é que no SNUC você coloca refúgio de vida silvestre e monumento natural como proteção integral, e sendo que lá você pode explorar os recursos naturais? Eu acho que isso tá inconcebível pela legislação. Proteção integral, preservação dos recursos, uso indireto. Agora, monumento natural, refúgio de vida silvestre, pelo próprio SNUC, é permitido a exploração dos recursos naturais, então como é que fica? Aí, realmente, para mim, isso é um imbróglio, causa um problema de gestão mesmo. Eu acho que você tem razão aí. Então, queria ver o que você acha disso aí. É aquele caso, né?
é permitida a existência daquela propriedade rural ali. O que acontece é que ele não é prioridade para a desapropriação. Mas no momento, quando ele vai, a atividade que vai ser desenvolvida, ela é contrária à conservação, aí pode acontecer a desapropriação. Mas ninguém sabe quem que vai começar o processo. Então, até as pessoas me perguntam aqui, eu sempre respondo essa pergunta. Mas quando é que eu vou saber que eu posso ser desapropriado? Eu falei, quando você pedir um licenciamento de alguma coisa, pede um licenciamento aí, se for negado, é porque a sua atividade vai contra a conservação. Aí tem que dar, aí tem os dois caminhos, ou o pedido amigável, né, de desapropriação, ele vai entrar em contato com o órgão para ser desapropriado, ou ele vai conseguir fazer a sua, ou vai ter que ser por via judicial. Aí, na justiça, nós vamos tentar desapropriar aquelas pessoas. Mas o que tem acontecido é que a prioridade da desapropriação, pelo menos no Estado, é nos parques estaduais, né, que tem a necessidade primaz ali de desapropriação. Então, ele não, na verdade, ele não pode fazer, porque é proteção integral. Ele não pode fazer uso de todos os recursos. Uma coisa algo que nos ajuda é que esse refúgio, pelo menos, né, ele tem 65% da área dele é de floresta estacional semidecidual, que é protegida pela Lei da Mata Atlântica, que não permite que ele faça desmates assim, se não for de utilidade pública e interesse social, porque já está no estágio médio. Então, mesmo aí, isso é uma coisa que eu explico sempre para quem me pergunta. Falo, olha, mesmo se não fosse unidade de conservação, essa floresta aí não pode mexer nela não, tão fácil assim não, só por utilidade pública e interesse social. Então, isso nos ajuda. Mas um refúgio de vida silvestre, por exemplo, de Pandeiros, que é todo encerrado, e pode ter uma vereda ou outra que é protegida também, mas a maioria é cerrada. O cerrado não tem proteção nenhuma. Então, aquela pessoa ela vai passar por esse problema. Eu quero fazer alguma coisa, tem que pedir autorização. Aí, até o momento, e para nós que somos os analistas ambientais, na hora que nós vamos analisar aquilo, aí dá um nó na nossa cabeça. Porque até a gente definir, não, o que é, o que não é, o que vai agredir, o que não vai agredir, né? E criar um gado vai agredir o meio ambiente? Vai. Porque se é um refúgio de vida silvestre, ele não poderia ter animais domésticos. Então, a análise ela fica muito complexa, muito demorada, e geralmente o proprietário ele sai perdendo nessa história, né? Ele sai perdendo porque ele não vai conseguir fazer o licenciamento dele. Então, esse é o problema, Miguel. Obrigado, Reinaldo. Eu vou mesclar aqui para o chat, Adualdo, se você me permitir, só fazer uma pergunta do chat, depois Sim. eu passo a palavra para você, para a gente mesclar aqui. O professor Saraiva, ele te cumprimento pela palestra, né? E ele diz que um processo democrático e bem publicizado de elaboração do plano de manejo parece ser fundamental para que a população entenda as finalidades da unidade de conservação e o que pode ou não fazer em cada área de zoneamento. Você concorda com ele? Eu concordo. Eu concordo, sim, porque é no plano de manejo que as pessoas vão poder opinar sobre o zoneamento, né? Vai falar os recursos e valores, a gente vai fazer no modelo que é feito hoje, que é o modelo do ICMBio, que é aquele mais expedito, não existe tanto aquele, pode ser feito com estudos secundários e tudo. Nós vamos ouvir a população e ela vai falar muito bem do que ela precisa. Nós só temos uma dificuldade. Na hora que nós fazemos a reunião, quem aparece, pelo menos nessa área urbana, quem aparece são mais as prefeituras e os empresários. Sabe? O morador local mesmo, ele costuma não querer participar nem do conselho. Nós montamos o conselho e tal, e a gente tem uma dificuldade que o morador local ele participe, tanto pela dificuldade de deslocamento, quanto pelo desconhecimento, né? Pela ignorância do que ele pode, do que aquela unidade de conservação pode fazer por ele. Mas, hoje, o melhor processo que a gente tem não é nem seria o plano de manejo, mas o conselho consultivo. Porque é no momento que o gerente ele vai procurar as pessoas, ele vai conversar com as pessoas, ele vai convencer na porta das pessoas ali a ela entrar para o conselho, ele vai sempre, em todas as reuniões, explicar o que é a unidade de conservação, ele vai tirar as dúvidas naquelas reuniões que acontecem ali durante o ano, e quando nós tivermos um processo de plano de manejo, quem que nós vamos convidar primeiro para participar? Nós vamos convidar o pessoal do conselho, quem está no conselho. E no conselho é democrático, aí tem lá as prefeituras, os empresários, os moradores, as comunidades tradicionais, todo mundo está ali.
Mas é uma luta, viu? É um suor para poder conseguir colocar 13 pessoas no conselho, é uma luta grande. Para os trabalhos do plano de manejo mesmo, é uma luta grande, porque você faz o convite para a pessoa conseguir comparecer. Quando eu estava lá no norte de Minas, quando tinha reunião de conselho, colocava as caminhonetes do IEF e buscar as pessoas onde tivesse e trazer para participar do conselho, né? Aí a gente tinha quórum. Mas aqui a gente não consegue fazer isso ainda. Muito bom. Mas, Passar a palavra então ao Aldo. É um ótimo processo, a confecção do plano de manejo é um ótimo momento para democratizar essa decisão sobre a Ô, Rinaldo, boa noite a todos. Quero aí parabenizar aí a organização, né, pelo evento aí, e você pela palestra, Rinaldo. Foi excelente, cara. Dá para a gente ter uma noção das dificuldades como gestor, né, dessa unidade de conservação. E eu queria saber a respeito dos processos de RPPN que estão aqui na região. Né? Recentemente, aqui na Água Santa, né, nós tivemos, dentro do CODEMA, né, uma aprovação de uma RPPN, até mesmo para ajudar essa questão dos corredores ecológicos, né, aí perto de Macaúbas. E um segundo ponto é a questão do manejo integrado do fogo, né? Ou seja, como que você vê essa questão, se vocês adotam essa metodologia para mitigar esses incêndios aí que acabam provocando danos aí ao refúgio. O microfone está desligado, Reinaldo. Eu vou inverter a resposta falando do manejo primeiro. O IEF, por meio da sua coordenadoria lá de prévio incêndio, ele vem fomentando o uso do MIF em algumas unidades, né? No caso, nessa unidade que eu trabalho, como temos as propriedades integrais lá dentro ainda, os proprietários têm ainda o domínio, né, e a posse, ela não está contemplada ainda por esse pensamento, né, por essa técnica que é o manejo integrado do fogo. Mas outras unidades que são de proteção integral e são parques, por exemplo, o intendente já trabalha com o uso integrado, o manejo integrado há mais tempo, já fazia os aceros, né, com fogo. Na Rei do Mato, na Gruta Rei do Mato, também no Monumento Natural Rei do Mato, já tem sido usado também. Aqui no próprio Sumidouro já teve ações com o MIF. Então, é algo que já está bem internalizado dentro do IEF e a gente só espera as oportunidades, né, de criar um procedimento e um protocolo para cada unidade para a gente fazer isso. Então, o refúgio de vida silvestre, por exemplo, ele tem esse problema de a gente não conseguir fazer isso por conta de você ter que conversar com muitos atores e às vezes a pessoa não vai, né? A gente tem que convencer aquele proprietário que o fogo em alguns momentos é bom. Dentro de área de floresta, ele não é recomendado, porque, né, a gente não tem, a gente não poderia, a gente não tem ainda muito como controlar isso. A gente faria mais isso nas áreas campestres, que a unidade tem. Né, nas partes mais altas, por exemplo, porque, por exemplo, o Refúgio de Vida Silvestre de Macaúbas está no encaixado do rio. Né? Toda a vertente, é a vertente do rio de um lado do outro. Nos topos de morro, por exemplo, ali, você conhece bem ali a região da Lagoinha de Fora, ainda é uma área campestre, ali a gente poderia aplicar, mas tem que convencer. Se, do lado de Lagoa Santa, o perímetro urbano cresce, nós não vamos nem precisar fazer isso, porque vai estar tudo cheio de casa, e aí nós não vamos conseguir fazer manejo integrado do fogo até a beirada lá da unidade, nós não vamos conseguir fazer, não. Viu? Mas a outra pergunta sua foi sobre... Foi sobre as RPPN, né? Nós temos aí um processo aí. As RPPNs, elas nos ajudam bastante, só que é o seguinte, nós não temos a criação de muitas RPPNs, não. Verificando o ICMS ecológico lá de Santa Luzia, por exemplo, Santa Luzia recebe R$140 mil por mês do ICMS, do repasse do ICMS ecológico, por conta de 2 RPPNs, né? O refúgio e a APA municipal que eles têm lá. As RPPNs, elas são muito importantes na criação. Até um determinado ponto no estado, as RPPNs não eram aceitas se elas fossem de compensação de alguma coisa. Né? A CPB que julga esses processos de criação de unidade de conservação,
não aceitava porque entendia que a RPPN só pode ser criada por uma vontade, sem esforço, né? A pessoa tem que querer e provocar isso para criar. Aí o que aconteceu? Quando o licenciamento passou a ser pelas ORCs, o Ministério Público, quando ele estava presente, ele sempre, como condicionante de algum empreendimento, colocava a criação do RPPN. E essas RPPNs foram agarrando aí. E aí até pouco tempo estava tudo agarrado, não saía, não. Mas aí agora o pensamento mudou, né? O procedimento mudou, e quando é uma compensação, a RPPN vai ser criada. Só que quem cria uma RPPN dificilmente cria o plano de manejo dela. Cria uma RPPN. Mas a RPPN é a unidade de conservação. Ela precisa ter plano de manejo, ela precisa ter guarda-parque, ela precisa ter plano de controle de incêndios florestais. Então, eu não sei como que foi criada, como que está sendo criada essa da prefeitura, em Lagoa Santa, porque até o momento, pelo menos para nós, eu acho que ela foi criada dentro do refúgio de vida silvestre de Macaúbas, pelo menos para nós que somos do refúgio, não tem notícia dessa RPPN, entende? Então, mas a RPPN é uma coisa importante, criou a RPPN. Se tem uma propriedade dentro da unidade que quis criar uma RPPN, ótimo. Para nós é uma preocupação a menos, desde que se faça a gestão dela como unidade de conservação mesmo. Então, bacana, então. Obrigado, viu? Obrigado aí pela intervenção, Dom. Eu vou voltar ao chat aqui. Tem uma pergunta da Raquel que eu quero acrescentar. Primeiro, perguntar se existe algum histórico de turismo na área, né? E a Raquel pergunta se há registros de acidentes que tenham ocorrido na área com visitantes, pesquisadores, servidores ou colaboradores, e se há alguma preocupação com gestão de riscos na área. Riscos de visita, né? Sim, como eu disse, o plano de manejo está saindo agora. Então, dentro do refúgio de vida silvestre, nós temos alguns valores de históricos muito importantes. Por exemplo, nós temos o refúgio de vidas, o Mosteiro de Macaúbas, que é a maior construção do barroco mineiro, da época do barroco no Brasil. É a maior construção, o maior edifício. Nós temos uma trilha que foi percorrida pelo Varmin, pelo Saint-Hilaire e pelo próprio Dom Pedro, né, que aí está sendo reativada agora, que era uma trilha religiosa, que vai ligar o Mosteiro de Macaúbas ao mosteiro lá a capela lá da Serra da Piedade. Então é uma trilha que sai de caminhada, né, que sai daqui para lá. Agora, a gente não tem ainda uma gestão de risco, não tem esse levantamento todo, porque o plano não tem o plano de manejo. E como nós temos várias propriedades particulares, o IEF não trabalha com uso público, né, ainda nessa região. Só depois do plano de manejo, que vai ser do zoneamento, porque, de toda forma, se a gente for implantar um uso público que envolva o turismo, que o uso público tem várias nuances, né? Mas se nós formos implantar um uso público que abarque essa categoria do turismo, aí nós vamos ter que conversar com cada proprietário, implantar as situações de que eles possam atender, de que eles possam ganhar dinheiro com isso, né? Com relação aos acidentes, a gente não tem um levantamento sobre ainda, não, porque não tem quase licitação. O que existe lá é o caminho que as pessoas passam mesmo, tem a rodovia que atravessa ali, né? E o turismo não é pela unidade de conservação. O turismo é para pescar no Rio das Velhas, para andar de caiaque no Rio Taquaraçu, para visitar o Mosteiro de Macaúbas, né? Para poder visitar uma fazenda ou outra, visitar os parentes, um hotel fazenda ou outro que existe. Agora, talvez, com essa criação de condomínios rurais também por perto, a gente não sei se eu consigo chamar isso de turismo, né? Porque a pessoa compra uma casa e ela vai lá de vez em quando, ela vai lá no final de semana, então não sei se isso poderia ser chamado de turismo, eu não sei te responder sobre isso. Ótimo, Ronaldo. Vou passar então a palavra ao nosso amigo Cláudio Maretti. Cláudio, fica à vontade. Obrigado. Primeiro, parabenizar Magela Salvio e companhia, o grupo de pesquisas, pela atividade de promover esses ciclos e os agradecimentos também ao Rinaldo José Souza. Eu costumo dizer que um gestor de áreas protegidas já é em si mesmo um herói, né? Mas
enfrentar esse monte de coisa aí precisa de muita capacidade. Mas eu queria um pouco dissecar o que você falou e provocar umas reflexões na nossa cabeça que quem já trabalha com áreas protegidas há algum tempo, né? O primeiro ponto é áreas protegidas perto de zonas de expansão urbana. E aí eu me senti em casa, porque eu moro aqui em Atibaia, primeira cidade do interior, depois da região metropolitana de São Paulo. Vizinho no meu quintal já começa um monumento natural. Então, essa pressão de ocupação, essa descaracterização das áreas de feição rural, essa tendência de parcelar e de constituir loteamentos, lotes, mesmo que de forma irregular, acho que é bem característico dessa zona de periferia, de zonas urbanas, mas faz parte de qualquer unidade de conservação. Como é que seria, como é que é de fato, que eu também estou dentro de uma APA, e vizinho aqui no município também tem APA municipal, como é que é gerir uma APA numa condição dessa, né? E a APA pode não ser de proteção integral, mas também tem que proteger a biodiversidade, a unidade de conservação. Então, acho que isso é uma coisa. E nesse campo, a gente tem que dialogar não só com as invasões e pressões, e a proteção e a fiscalização, mas também modelos de convivência da sociedade com a natureza, inclusive na fauna atravessando zonas ocupadas, né? Senão a gente não vai ter solução. Eu acho que o momento atual é reafirmar, revigorar, promover áreas naturais em ambientes urbanos e periurbanos, e aqui vejo grandes amigos, né, e amigas, e só para citar, além do que eu já citei do Magela, o Miguel já falou que ele trabalha nos últimos anos com áreas protegidas urbanas, ou unidades de conservação urbanas, e a Sueli Tomaziello, que também comigo refletiu um monte de coisa aí sobre áreas protegidas locais, em meios urbanos e periurbanos, etc. Em umas discussões que a gente fez há uns 2, 3 anos atrás. Então, nessa característica, acho que a grande questão é o foco, que eu acho que são esses dois, né? O que a gente faz com unidades de conservação em meios urbanos e periurbanos, e como é que a gente promove mais áreas protegidas, mais áreas naturais, ainda que com uma biodiversidade não 100% protegida, mas para a população das áreas urbanas e periurbanas, e tenta trabalhar essa convivência. Porque para enfrentar a emergência climática e promover saúde e bem-estar, a natureza tem que estar onde as pessoas estão também, não tem que estar longe, né? Então, esse é um lado. Se você quiser depois comentar, fique à vontade. O outro lado, que eu acho que é um dos temas que você traz de forma muito forte, que me incomoda, que é, será que a gente sabe gerir unidade de conservação que não seja domínio público? Será que todas as unidades de conservação têm que ser de domínio público? Será que só proteção integral vale para proteger a biodiversidade e o uso sustentável não vale? E como é que a gente protege a natureza com o uso sustentável? Você deu umas dicas maravilhosas, né? E aí nas respostas também, inclusive essa provocação do licenciamento e tal, de como é que eu chego na necessidade de desapropriar, se for o caso, me pareceu uma sacada que eu nunca tinha pensado. Mas, por outro lado, quer dizer, eu acho que a gente se acostumou com um modelo onde a gente tem a terra, domina, e daí é fácil, pode, não pode, mas aqui mando eu, e não é só para proteção, é para uso público também, né? Quer dizer, uso público, já o termo diz, parece que é uso público em domínio público. Então, o que é uso público numa APA, né? E aí a APA e RESEX, por exemplo, é uso sustentável, mas é completamente diferente, porque a RESEX não supõe a propriedade privada, né? Então, isso vale para refúgio de vida silvestre de uma forma muito forte, mas também para o monumento natural, e você trouxe isso. Então, a primeira reflexão é como é que a gente faz para proteger a natureza em unidades de conservação que não são de domínio público. Será que a gente conseguiria ter todas de domínio público? Será? E aí você já falou que acha que
diversidade atrapalha, mas acho que o Miguel também trouxe uma situação que eu acho que as realidades são múltiplas. Então, áreas protegidas são sistemas complexos. Não é só soluções simples que vão resolver. E o terceiro ponto em particular, que eu acho que valeria a pena explorar um pouco mais, eu te provocaria, refúgio de vida silvestre, pela leitura do Snook, está pensado muito em foco de algumas espécies, parece, né? Não é igual ao monumento natural, que é uma proteção de paisagem. Então, para uma proteção de paisagem como monumento natural, eu imagino que a ocupação que existia quando ela foi declarada, ela tem que conviver. Assim, na nossa região sudeste, quantos parques nacionais, estaduais e até municipais existem com problemas ainda de desapropriação? E quando não tem a desapropriação, a gente não pode expulsar o proprietário, a gente só não pode deixar que ele continue ampliando o corte. Você mesmo disse que a Mata Atlântica a lei da Mata Atlântica já limita a ampliação em termos de novos desmatamentos. Mas o caso específico da paisagem parece mais fácil conciliar, né? Porque, afinal, o pessoal pensa muito em paisagens sem tanto o componente humano e o componente vegetal, mas mais assim aquela coisa do relevo e tal. Mas no refúgio de vida silvestre não é igual, né? A monumento natural. Desculpa se eu falei demais, Reinaldo, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, mas áreas protegidas ou unidades de conservação em zonas urbanas e periurbanas. Acho que você explorou bastante o problema, mas que solução que a gente teria? A questão de unidades de conservação sem domínio público. Será que a gente não precisa aprender a fazer, até pela diversidade de situação? E a diferença entre monumento natural e refúgio de vida silvestre. Muito obrigado, viu? Parabéns. Não, que é isso? Eu agradeço aí a pergunta. Mas, então, nessa reflexão sua, eu tenho um pensamento, sim. Eu trabalho como analista ambiental também, né? Eu estou gerenciando essa unidade enquanto tem um colega que foi estudar fora, mas eu já tinha trabalhado com outras unidades de conservação antes, de proteção integral, próprios refúgios, e algo que não evoluiu muito, eu acredito, foi o licenciamento ambiental participativo. O licenciamento ambiental, a evolução do licenciamento ambiental, na minha visão, é a possibilidade que nós temos de criar e fazer gestão em mais unidades que não exigem domínio público. Entende? Porque o licenciamento ambiental não foi criado para negar, ou para proibir, ou para autorizar. Ele foi negado para ver a melhor forma daquele empreendimento continuar existindo, né? Isso eu até respondo a outra pergunta aqui sobre a vocação do João Vitor. O licenciamento ambiental ele é pensado para que, são palavras até que eu lembro do Dr. Zé Carlos, que foi o ministro do Meio Ambiente, foi nosso secretário e diretor durante um tempo, e é colega nosso DF, também, falava, o licenciamento ambiental ele não existe para impedir, ele existe para falar como é que pode ser feito. Mas essa visão não evoluiu, porque nos órgãos que trabalham com licenciamento ainda está muito arraigado o comando e controle. Quando eu falo assim que ela tem que ser de domínio público e tem que ser desapropriados, é o restinho de comando e controle que está dentro da minha cabeça ainda, sabe? Está dentro da minha personalidade ainda, de fiscalização e tal. Porque, realmente, se você tem um licenciamento moderno, um licenciamento que atenda às expectativas tanto dos ambientalistas, né, quanto do setor produtivo, nós vamos conseguir que algumas coisas permaneçam, que lei para proteger, para negar, já tem muito, igual eu falei. Se não fosse criado o refúgio, a lei da Mata Atlântica já conseguiria segurar aquela floresta que está lá, né? Então, o licenciamento ambiental, por que o licenciamento ambiental ele pode resolver esse problema, com a evolução dele? É porque as prefeituras estão assumindo os licenciamentos ambientais, mas mesmo as prefeituras, e mesmo entre nossos próprios colegas, quando a gente pega num licenciamento, mesmo eu, por exemplo, quando você pega um licenciamento, ou uma compensação, ou uma autorização que é pedida dentro da unidade de conservação, você não tem muito a quem recorrer para falar o que a pessoa pode fazer e o que ela não pode fazer, sabe? O licenciamento ele não atinge. Então, o licenciamento está voltado lá para os processos industriais, está voltado para os processos de mineração,
Mas os processos de loteamento, por exemplo, até 50 hectares, ele não passa por licenciamento nenhum. Não é mesmo? Então, ele não tem licenciamento nenhum. E a pressão, os pontos de pressão, os pontos críticos que eu coloquei lá naquela terceira página da apresentação, nenhum deles passa por licenciamento. Então, essa que é a dificuldade. E as pessoas não entendem o que é licenciamento, as pessoas ainda entendem os órgãos ambientais de licenciamento como órgãos de comando e controle. Pode fazer, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e se fizer e eu ver, você tá autuado. Eles acham isso, eles têm medo da gente ainda, eles têm medo da gerente do parque. Eles não fazem, muitas coisas que eles não fazem não é por respeito ao meio ambiente, eles não fazem por medo, né? Então, essa questão do licenciamento, acho que se a evolução dele responderia, porque nós temos a necessidade, sim, de criar unidade de conservação de proteção integral, mas diante do quadro que nós temos hoje, que essas áreas diminuíram, então a tendência é que mais áreas de domínio que não dependem de domínio público sejam criadas, porque é para realmente compatibilizar o uso humano com a conservação da natureza. A conscientização faz parte desse trabalho, né? Na última conversa que eu tive mesmo lá no plano de manejo, eu falei assim, olha, nós aqui do IEF, o parque não é do IEF. O parque é uma parceria entre os proprietários que pagam ao IEF para fazer a gestão de uma área que é de vocês. Porque o meio ambiente é um bem comum. O meio ambiente não é do IEF, o meio ambiente não é do Rodrigo, que tem a propriedade, que o meio ambiente é um bem comum. Então, o que o IEF faz é tentar usar da melhor maneira o recurso que é arrecadado de vocês, né, dos senhores e das senhoras, para poder fazer o trabalho de orientá-los de como fazer que esse bem comum ele seja respeitado. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Mas, voltando a essa discussão, eu queria só falar um pouco mais, né, dessas múltiplas categorias. Eu acho que elas podem ser um aspecto rico, como o Miguel falou, respeitando as particularidades, mas desde que as categorias sejam efetivamente respeitadas, né? Acho que o Cláudio fala bem isso, né? A gente talvez tenha que romper certas dicotomias, né? Preservação, conservação, proteção integral, sustentável e tal, para pensar exatamente na categoria e como essas categorias são pensadas. E aí, uma pergunta nesse sentido, que o refúgio de vida silvestre, por exemplo, o de Macaúbas, ele não parece ter sido criado a partir de um estudo para ser um refúgio de vida silvestre. Ou seja, o refúgio de vida silvestre está condicionado, por exemplo, a alguma espécie, né? A proteção de alguma espécie, algumas espécies. E parece que não foi isso, né? Parece que foi muito mais um jeitinho para não fazer desapropriação, mas aí talvez tenha equivocado na categoria. Você concorda ou não? Ou existe alguma espécie que efetivamente é protegida pelo refúgio de vida silvestre aí? Não, ele não tem uma espécie específica, Ele não tem uma espécie que é fotografia da unidade, não. Ele tanto que nós não conseguimos, na definição dos recursos e valores fundamentais, né, colocar, até que a gente chamasse atenção para isso como gestor, de que ele é um refúgio de vida silvestre, ele foi criado por algum motivo, né, pelo motivo principal de ser um refúgio para a fauna. Mas a gente não tem, como a gente não, nesse modelo de plano de manejo, não tem um estudo agora, não tem um estudo primário, a gente faz estudos secundários, a gente pode estar conversando sobre um estudo que foi feito na época, há 40, 50, 60 anos atrás, e que era muito diferente a região, era muito diferente a fauna residente. Nós sabemos que ele é muito importante para a fauna migratória, porque a gente tem o Parque do Sumidouro, que praticamente está ligado nele pelo Rio das Velhas, né? Que recebe uma ave-fauna migratória na Lagoa do Sumidouro. E a gente sabe que o afugentamento também da ave-fauna, por exemplo, né, feita pelo aeroporto de Confins, ele vai destinar alguma parte dessa ave-fauna para esses dois refúgios. E outra coisa que a gente sabe é pela ferramenta de licenciamento do Estado, que é o IDE, que a região de Santa Luzia tem vários pontos que são prioritários para a conservação por conta da nidificação e da reprodução de psitacídeos.
Então, Macaúbas, por exemplo, ele é um refúgio de vida silvestre de Macaúbas. A palmeira macaúba, ela concentra os ninhos dos psitacídeos, alguns, né? O papagaio, a maritaca, né? Falando os nomes populares. Então, eu acho que ele talvez não foi criado com esse intuito, mas ele serviu muito bem para essa finalidade, sabe? Né? Ele serviu muito bem para essa finalidade. No caso do monumento natural, a Serra da Piedade é um monumento natural, né? Mas é o quê? É um monumento natural histórico, ela está lá. A gente vê ela de longe, sabe que a Serra da Piedade ela tinha tudo para ser criada como monumento natural e assim ficou muito bem. Mas a situação, pelo menos em Minas, dela ser propriedade particular, aí a gente abre espaço para que a barra da serra seja toda minerada, né? E a gente fique só com o topim lá. É igual o Itabirito, por exemplo. Se alguém entrar lá na mineração, lá no pé do pico do Itabirito, que fica em Ouro Preto, ele praticamente está escorado por madeira, assim, só ficou ele, porque em volta está mineração pura. Então, as categorias têm sua razão de ser, e a gente tem que pensar muito bem nisso. Talvez uma recategorização, né, mais para frente pode ser pensada assim. Eu acredito que eu mesmo e o outro gestor, que era o Léo Quirino, a gente conversava muito sobre isso, sobre pedir uma recategorização, mas é um perigo com as gestões políticas, você pedir uma recategorização e, na verdade, é ser desafetado, né? Então, é melhor qualquer do que nenhum, já dizia uma professora lá de Viçosa. É verdade. Isso já foi tema, né, como o Cláudio destacou aqui, de discussões nossas. Eu acho que é isso, né, esse desafio político que a gente tem, que está diretamente relacionado à gestão das unidades de conservação. Acho que temos aí uma última pergunta, Miguel. Fica à vontade, nosso tempo já tá esticado, mas temos tempo para uma última reflexão. Vai lá, Miguel. Não, eu só queria reforçar aí, o que acho que até o Maretti já falou, da importância da gente entender o sistema, né, como um todo, né, que eu acho que a gente precisa todas essas unidades de conservação. Eu acho que a gente precisa de todos os tipos, porque, como eu já falei, são muitas realidades diferentes, muitas situações, né? Agora, eu queria só reforçar a importância do processo de criação de uma unidade de conservação. O processo de criação é fundamental. Então, se o Estado... Você tem as audiências públicas, né, para discutir com a comunidade qual a melhor categoria de unidade de conservação que se encaixa naquela realidade e tal, enfim, toda essa discussão com as audiências públicas. Aí o Estado leva todas essas recomendações, observações da audiência pública para o gabinete para decidir que tipo de unidade de conservação que vai ser, né? Com os riscos que existem, né? Porque eu inclusive, eu acho que tem que ter uma nova audiência pública, né? Porque o Estado ouve a comunidade lá para discutir que tipo de unidade de conservação, leva para o gabinete e decide lá. Nós vamos criar um refúgio de vida silvestre porque nós não temos dinheiro para desapropriação. Mas isso foi discutido com a comunidade, isso foi discutido na audiência pública. Então, essa coisa de levar as decisões da audiência pública para o gabinete, para decidir no gabinete, eu acho que tem que ser revisto isso aí. Eu acho que é importante que sejam tomadas decisões respeitadas, né, as decisões das audiências públicas. É só isso. E parabéns aí, Magero. Gostei muito aí da apresentação. Muito bom. Só uma última sobre a fala do Miguel. Eu considero o seguinte, que as audiências públicas aconteceram, as discussões dentro do órgão aconteceram e não foram poucas, né? O planejamento foi feito e tal. Chegou-se à melhor conclusão que o refúgio de vida silvestre seria melhor, porque quem trabalhou com a criação são pessoas capacitadas, são alguns colegas que discutiram bem isso. Uma revisão, talvez, de todas as categorias de unidade de conservação sempre é importante, se dar uma olhada, né? Conversar com o conselho, conversar sobre se ela está cumprindo com a sua função mesmo, né? E isso é muito importante. Mas eu considero o serviço de meio ambiente hoje, agora uma reflexão fora da questão de unidade de conservação, igual uma construção de uma estrada. Nós temos uma construção, viaduto, igual Belo Horizonte caiu um viaduto aí. A gente
não desmerecendo o trabalho do peão, né, do construtor lá, da pessoa que trabalha no braçal, mas você tem para uma obra de 1.000 quilômetros de estrada um engenheiro, vamos dizer, um engenheiro que vai lá, projeta, faz os projetos todos. Mas na hora que você chega para poder fazer a gestão da obra, você não encontra essas pessoas lá. Você vai encontrar o peão, que é o trabalhador braçal, colocando os andames, fazendo o asfalto, fazendo a terraplanagem, ele executando. E isso, nós estamos na mesma situação. Os órgãos ambientais passam por pelo menos em Minas, né, a gente vai estar cada vez perdendo mais gente e tal, e diversificando muito os servidores. Então, você chega numa unidade de conservação, para a gestão da unidade de conservação, igual eu falei, não desmerecendo os colegas que estão trabalhando lá, que são todos trabalhando com um grande heroísmo, se capacitando e tal. Mas você não tem uma gestão técnica da unidade de conservação. Nós todos, eu, por exemplo, eu sou engenheiro florestal, entendo de floresta, mas a unidade de conservação precisaria de uma equipe maior, com mais profissionais para cada situação que aparece no dia a dia, para cada desafio, você tem a quem perguntar, né? Você tem com quem compartilhar conhecimento, perguntar sobre algo que você não sabe responder, porque as perguntas são muitas, aí muita coisa fica sem resposta. E dentro do dia a dia da gestão, isso vai ficando cada vez mais evidente, né? Então, o refúgio de vida silvestre, por exemplo, eu como engenheiro florestal, eu tenho minhas deficiências na questão, com relação à fauna, né? Com relação a recursos hídricos, eu tenho que estudar mais, eu tenho que saber mais, mas nem sempre isso vai dar tempo, porque o dia a dia da unidade de conservação ele é sufocante. Então, a gente tem muito o pensamento mais técnico na criação, uma equipe maior, mas na hora que chega na execução da obra, eu sou só um peão. Então, muita coisa vai ficar sem fazer e sem pensar, entende? E a gente tem que entender isso e tem que assumir essa deficiência que existe em cada um. Então, a unidade de conservação, por exemplo, tem só eu de servidor. Né? E a grande maioria das unidades de conservação são assim. Tem uns que nem tem. Nem tem gestão. Só um último comentário, essa coisa da criação, né, que o Miguel falou, várias pessoas chamaram a atenção, é um momento, sem dúvida, extremamente importante e é o momento mais fácil também, né, porque, na verdade, se você quiser, você cria por uma lei, por um decreto, na verdade, né? Mas é um desafio, criar bem, eu sempre destaco isso, né? A gente criar bem permite uma boa implantação e essa boa implantação vai garantir uma gestão adequada, né? Se você erra na criação, você implanta mal e vai gerir de forma equivocada. Reinaldo, muito obrigado, quero agradecer muito aí, você trouxe importantíssimas reflexões para a gente. Deixa aí para você utilizar a palavra finalmente aí. Muito obrigado, gente. Eu agradeço muito pela oportunidade, viu, de poder falar sobre esse assunto aqui com vocês, né? Agradeço pelas perguntas, a gente aprende muito também nas perguntas. O que eu não soube responder, vou procurar aprender para melhorar meu trabalho lá no dia a dia. E precisando, a gente está aí, pode chamar que a gente participa de fóruns e tudo. E é só agradecer mesmo a oportunidade de falar com vocês aqui, viu? Reinaldo, obrigado, pessoal. Lembrando que semana que vem nós continuamos o nosso ciclo de palestras. Vamos receber o Júlio César, que é do Parque Estadual do Utinga, no Pará. Então, nós já vimos aí uma experiência do Parque Estadual da Serra Boa Esperança, aqui em Minas Gerais, e vamos ver na semana que vem mais um modelo, mais uma unidade de conservação agora lá do Pará. Pessoal, obrigado, boa noite, um grande abraço, até semana que vem, na próxima quinta-feira, dia 13, estaremos juntos novamente. Boa noite, então, obrigado por tudo aí, pessoal, um abraço. Boa noite.